Bem, amados, nós vamos ler aqui, nesta manhã, no livro de Gênesis, o livro de Gênesis, o capítulo 19, os versículos 24 até o 26. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor, desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Bem, é sabido como pregadores e pregadoras, grandes e pequenos, já pregaram sobre esta passagem com relação a esta mulher. Eu quero dizer para os meus irmãos em Cristo Jesus, para as minhas irmãs, que o Senhor Jesus, Ele disse para lembrar. Parece ter sido apenas um aviso, uma admoestação: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não deu muitos detalhes naquela ocasião sobre o que de fato tinha acontecido com ela, mas ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. E uma coisa é importante nós falarmos nesta manhã: tinha outras mulheres que poderiam ser recomendadas para que se lembrasse delas. Por exemplo, a mãe de Jesus. Ele poderia ter deixado um versículo, alguma coisa específica, um princípio divino, dizendo: lembrai-vos da minha serva Maria. Lembrai-vos de Maria. Mas ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos nessa manhã. Na verdade, poucas pessoas têm entendido o que de fato aconteceu com aquela senhora. Ela era mãe de algumas filhas, porque fala de filhas virgens e filhas que eram casadas. Parece que essas ficaram por lá com os genros. Então ela era uma mãe de família. Tinha as suas tendas ali estendidas até os arredores de Sodoma. Eu fiquei imaginando nesses dias quem entrava em quem, ou seja, se era as tendas que entravam na região periférica de Sodoma e Gomorra, naquelas cidades ali, porque tinha mais cidades, lá demais, Zeboim. O profeta fala em 4 cidades. Ou se a periferia de Sodoma, aquilo periférico. E o Espírito Santo falava comigo que parece que na periferia das cidades o problema é maior. Parece que isso é uma realidade. Nós sabemos da periferia das grandes cidades aqui no Brasil. O que acontece? Nos morros, nessas coisas todas. A periferia ia entrando nas tendas e, o que é pior, no seio da família de Ló.
Bíblia diz já de alguma coisa já efetiva aqui no capítulo 19 do livro de Gênesis, dizendo: então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Do Senhor descia desde o céu. Agora, veja você uma coisa. O título dessa mensagem é A Mulher de Ló, porque algo aconteceu com ela. Ela não se transformou de imediato numa estátua de sal e ficou em pé ali. Isso já seria uma simbologia do juízo de Deus. Então, nós já ficaríamos satisfeitos, como parece que a igreja fica satisfeita em saber que a mulher de Ló, ela foi transformada numa estátua de sal. Veja você uma coisa. A mulher de Ló, ela foi transformada numa estátua de sal. E a igreja, ela fica satisfeita com esse relato. Parece não querer mais saber de algumas coisas, de algum detalhe que poderia e deve ter acontecido naquela ocasião, mas ela está satisfeita com esse relato bíblico. Querido, o importante, muito importante, são as entrelinhas da Bíblia, e nada melhor. Nós temos que orar a Deus e pedir ao Espírito Santo de Deus que fale ao meu coração, esclareça o meu cérebro, a minha mente, para que eu possa falar aqui algo que vai de fato edificar o Senhor que está me ouvindo com a sua família nesse momento aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil ou fora, a mãe de família, as mulheres de Deus do Brasil, as irmãs da igreja brasileira. A Bíblia diz que algo aconteceu ali, que está resumida aqui num olhar, no versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Isso é uma realidade, isso é verdade, é o Espírito Santo quem diz isso. Agora, muitas coisas aconteceram no passado, acontecem, e que nós não temos muita noção da realidade daquilo que aconteceu ali naqueles dias. E nessa experiência catastrófica, essa tragédia dessas cidades serem subvertidas e serem reduzidas a pó, todo mundo ali carbonizados. Por isso que desceu do céu o enxofre e fogo, o mau cheiro daquilo ali, o enxofre, o fogo, era uma coisa tremenda, horrorosa. A Bíblia, ela diz em algum lugar que o nosso Deus, o Deus do pastor deste ministério, desta igreja, o seu Deus que está do outro lado aí me ouvindo, vendo o meu rosto em qualquer lugar do planeta, a Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor, é um fogo destruidor, é um fogo que leva ao extermínio, que leva à destruição total, como aconteceu no caso ali de Sodoma e Gomorra. Nós devemos temer a Deus, porque o Senhor Jesus disse assim: olha, vocês não devem
temer apenas aquele que tem o poder de matar o corpo, e levá-lo à sepultura. Esse é um papel do diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar, levar corpos e mais corpos à sepultura, como tem feito, mas ele veio roubar e destruir. Esse é um papel do diabo. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim: não temam, não fixem apenas os vossos pensamentos, o vosso entendimento no diabo, porque parece que o raio de ação dele é limitado. Ele pode fazer apenas uma dessas coisas. Mas ele diz assim: temei aquele. De quem que ele está falando, queridos? Temei aquele que pode matar o corpo e lançar essa pessoa no inferno. De quem que ele está falando? De Deus. De Deus. Porque o diabo, ele tem um papel, parece não ser muito perceptível, mas ele induz as pessoas, coloca as pessoas contra Deus, ou coloca Deus contra as pessoas, para que Deus possa exercer o juízo. Essa é uma obra estranha, diz o profeta, mas ele tem que fazer, ele tem que exercer o juízo. Ele não é só misericórdia. O apóstolo Paulo diz: considerai, pois, a bondade, a misericórdia, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele pode fazer muito mais do que apenas matar um corpo e dar uma direção para aquele defunto cemitério, que a sepultura com a sua boca, que nunca diz basta, engole aquilo ali, e parece que as coisas se resumem ali. Não. O Senhor vai um pouco mais adiante, e só Ele pode fazer esse papel de lançar uma pessoa no inferno. Temer aquele, ele pode. Ele não tem prazer nisso, mas pode, porque a pessoa se coloca contra Deus. Você quer ver alguma coisa que tenha acontecido nos nossos dias, que coloca a pessoa contra Deus, que faz dessa pessoa uma inimiga de Deus, e aí sim vem o juízo de Deus? Ele mata o corpo e lança no abismo. É a amizade do mundo. O apóstolo João, ele diz: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. E nesse caso, Deus lança essa pessoa na sepultura e depois no lago de fogo, que arde com enxofre. Como nós vemos aqui nessa passagem que nós lemos aqui nesta manhã, feliz, alegre, abençoada de domingo, na escola dominical, quando nós temos aqui a presença maciça da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo, os anjos de luz que estão conosco nessa manhã, a minha esposa, a pastora Almerita, que está conosco aqui nessa manhã. Você veja que há algo muito mais profundo a ser considerado, querido. Não é só apenas isso que aconteceu, e a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Isso é Velho Testamento, e lá no Novo Testamento o Senhor Jesus diz: lembrai-vos, dentre tantas as mulheres santas do Velho e Novo Testamento, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu estava meditando nessa manhã
E o Espírito Santo, eu pedi a Ele graça. Pai, dá-me graça, para que eu possa ministrar essa palavra com poder, com unção, que ela caia em ouvidos ungidos, para que vocês possam ser curados, salvos, libertos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o Espírito Santo me trazia à mente algumas coisas que aconteceu naquela ocasião. E um dos versículos que Deus trouxe ao meu coração é aquele ali de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 31. Horrenda, horrível, horrorosa coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso não é apenas um versículo. Parece que a sua verdade, ela se limita a essas poucas palavras. Horrorosa coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz o Senhor. Isso vai muito mais além. Isso vai muito mais além do que nós lemos. Eu falei há pouco sobre as entrelinhas da Bíblia Sagrada, sobre revelação. E eu louvo a Deus, porque achei graça ante aos olhos do Pai, e porque me fez um homem de revelação, que Deus revela as coisas escondidas, as profundezas dele mesmo. É certo que nós clamamos ao Senhor, é certo que eu e minha esposa temos clamado a Deus por revelações, para que nós possamos ser uma bênção e curar a tua ferida, querido. Você que está do outro lado nos vendo nesse momento, em qualquer lugar. E aquele versículo no Velho Testamento, daquele santo, tem se tornado uma realidade na minha vida. Clama a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes, escondidas, do secreto, ocultas, que não sabes, que não conheces, que não subiu ao coração de Deus, que não subiu ao coração dos homens, mas que está de contínuo ao coração de Deus. Deus quer revelar essas coisas, mas Ele precisa de um peito quebrantado, de um coração quebrantado, porque são esses corações, são essas vidas, que o Senhor não rejeitará. Eu fico pensando em Nabucodonosor. Veja o que é cair nas mãos do Deus vivo. Nabucodonosor, quando foi revelado ali pelo profeta de Deus, profeta Daniel, veja o que aconteceu com ele. Quando veio uma palavra de Deus sobre a vida dele, pela boca de Daniel, esse homem que era o amado do Senhor, olha a palavra, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens. Veja, você vai ser tirado dentre os homens, mulher de Ló, você será tirada dentre os homens, você vai ganhar um novo corpo, um novo formato de corpo,
Porque você, como Nabucodonosor, caiu na mão do Deus vivo. A mulher de Ló, Nabucodonosor, ambos caíram nas mãos do Deus vivo. Ele foi tirado dentre os homens e comia grama como os bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho noturno do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas crescidas como as unhas dos passarinhos. Uma aparência horrível, horrorosa, um monstro ali no meio do pasto, pastando como animal. Mas se você chegasse ali na periferia, na cerca que estava cercando aquilo ali, você não teria uma definição para aquilo. Não se tem uma definição para o juízo de Deus. É algo que foge, escapa às nossas mentes. Você não conseguia definir aquilo ali. Você não conseguiria ter uma noção do que tinha acontecido, o que era aquilo. O que é aquilo lá no meio do pasto? O que é aquilo? Um monstro! Essas pessoas, esses seres que caem na mão do Deus vivo, tornam-se monstros. Uma aparência monstruosa. Eu quero falar sobre a monstruosidade da mulher de Ló. Porque imagina se a silhueta de uma mulher em pé, que se transformou numa estátua de sal. Não é só isso, vai muito além disso. O Espírito Santo trazia o meu coração. Diga a eles. Você quer ver como é que vai abrindo um leque aí na sua mente, querido? O apóstolo João, no seu último capítulo do Apocalipse, preste atenção, que você vai tendo uma noção do que foi transformada o corpo, o formato de quê? Ganharam-se formas diferentes, estranhas, esquisitas. João diz assim: de fora da graça de Deus, de fora do círculo da amizade do Senhor, de fora da misericórdia do Senhor, ficarão os cães. Agora você começa a ter uma noção no que foi transformado a mulher de Ló. Porque ali existia betume que saía do Mar Morto, ali existia o sal que vinha dos mares ali, e as planícies ficavam todas cobertas de sal. Você pode imaginar uma região que venta muito. Aquela mulher veio saindo dali na fuga para escapar do extermínio. Mas algo começou a acontecer com o seu corpo. E não foi só quando ela estava fugindo pelas costas. Não. Ela volta os seus olhos para aquela periferia ali, de onde eles moravam. Uma cidade com muita gente, com uma renda per capita invejável, empresarial, a luxúria, a orgia de Sodoma. Ela estava bem aclimatada ali. Mas lembra de Nabucodonosor? Há pouco, Deus tirou ele dentre os homens. Você será sacada dentre a raça humana, vai perder esse formato, porque Deus fez uma mulher com um formato interessante, um corpo belo,
Mas você há de perder esse formato e essa graça, porque se tivesse sido transformada apenas numa estátua ali, de uma mulher, a silhueta de uma mulher, existiria graça nisso? É ou não é? A silhueta de um corpo feminino, mesmo numa estátua, tem uma certa graça, tem uma certa sensualidade. Não, você é uma desgraçada, fora da graça de Deus, diz assim o Senhor. Ela perdeu a graça de se transformar numa estátua de uma bela mulher, de uma mulher bem vestida. Haja vista a luxúria de Sodoma, de Gomorra, o dinheiro que eles tinham, que permitia ela ter um look invejável. O Espírito Santo me trouxe também à mente um outro versículo da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, quando lembrava dessas coisas, ele pode não mencionar a mulher de Ló na sua carta, mas ele menciona o marido. Ele menciona Ló, diz o justo Ló, a alma dele vivia atribulado ali. Certamente ele lembrou não só de Ló, mas ficou no coração do apóstolo para uma outra ocasião a mulher de Ló também, a família dele, os genros que teimaram e ficaram lá e foram mortos pelo fogo, chofre que descia de Deus do céu. Mas nesse pacote tinha a mulher de Ló. E Pedro fala algo tremendo. Quando ele fala de crentes que voltam ao mundo, pessoas que se apostatam da fé, pessoas que fraquejam na caminhada, essas pessoas que voltam os olhares para Sodoma, para Gomorra, para Admá, para Zeboim, as cidades da periferia ali. Pedro diz assim: o cão voltou ao próprio vômito. Veja isso! Pedro está dizendo: o cão voltou ao próprio vômito. Então você pode entender que esse animal está no masculino. O cão. Apocalipse fala: de fora ficarão os cães. Pedro continua: e a porca lavada ao espojadouro da lama. Veja isso. Veja isso, meu irmão, minha irmã. Veja isso. Porque são essas lembranças de Sodoma, de Gomorra, são essas lembranças que vão dar forma à estátua da mulher de Ló. São essas lembranças. São as lembranças apostólicas que vão dar forma ao juízo de Deus. São as lembranças apostólicas de João, de Pedro, lembrando de cães, de cadela, de porca. São essas lembranças que vão dar forma